Olá, pessoal. Então, seguindo, em frente na nossa semana 4, na disciplina de Filosofia do Direito. A gente conta com a bibliografia de apoio de Alisson Leandro Mascaro, Filosofia do Direito, editora Atlas, Ricardo Castilho, Filosofia do Direito, editora Saraiva. Tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre Karl Marx. Depois da filosofia do direito grega em Platão, Aristóteles e Sócrates, nós tivemos a filosofia do direito medieval. Dentre elas, o cristianismo, com nomes como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Tivemos os filósofos do cristianismo e depois houve uma transição para a Idade Média, para a modernidade, traduzidos pelo Renascimento e pelo humanismo, onde nós falamos sobre Maquiavel. No início da Idade Moderna da filosofia, tivemos a Reforma Protestante. Na Reforma Protestante se destacam Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII. Agora a gente vai entrar, pessoal, na filosofia moderna, onde há uma ideia universal de justiça que trata do capital e de trabalho, traduzidos na palavra socialismo. E o nome que nós iremos analisar hoje é Karl Marx. O que é socialismo? Os dicionários definem socialismo como uma teoria que defende a posse ou o controle dos meios de produção, como o capital e a terra, pela comunidade, em conjunto, sob uma administração que seja orientada para o interesse de todos. O socialismo de Karl Marx, principalmente em relação à economia, ele mudou definitivamente a face do mundo contemporâneo. Continua tendo influência sobre ele até hoje. Ludwig Feuerbach influenciou com seu materialismo filosófico o pensamento de Marx. Então, o Karl Marx ele utilizou como base de seu pensamento a teoria de Feuerbach, que era contrária à política, à religião e teologia da época. Marx pregou e realizou uma revolução. Feuerbach foi o primeiro a debater contra a religião a partir de um cerne materialista, tá? Em 1841, em A Essência do Cristianismo. A essência de sua crítica volta-se contra a alienação religiosa no sentido negativo. Para ele, para Feuerbach, quanto mais o homem sublima a Deus, mais ele se torna miserável, porque Deus se torna uma potência estranha que justifica a condição miserável do homem. Essas ideias surtiram enorme influência em Marx, como se pode ver nos manuscritos econômico-filosóficos, obra que critica de forma veemente a alienação econômica. Na história, aliado a Marx, surgiram várias correntes revolucionárias e críticas das classes exploradas, criando uma antipatia junto aos burgueses e poderosos, ao mesmo tempo em que ele tinha simpatizante. Então, ele tinha as antipatias e tinha os simpatizantes. As antipatias, claro, eram das classes burguesas e poderosas. Nenhum pensamento repercutiu tanto na realidade social contemporânea como o de Karl Marx. A história das suas lutas ela foi tão intensa que criou referências como o marxismo ocidental. A filosofia do direito tem uma contribuição extrema pelas ideias de Marx e seus textos. Karl Marx nasceu em Treves, na Alemanha, em 1818. Ele era de uma família judia e o pai era jurista. Ele cursou a faculdade de Direito em Berlim. Depois ele se tornou-se doutor em filosofia. Tornou-se doutor, não se tornou-se. Teve contato com a filosofia de Hegel, que é Hegel que fala, que tinha uma essência de direito idealista e religiosa, ao contrário de Feuerbach, denominada esquerda hegeliana. Marx, a partir da década de 1840, ele teve mais contato com o movimento operário francês. Ele fez diversas publicações em jornais e periódicos e participou de reuniões do operariado e na fundação de entidade de trabalhadores, o que lhe deu destaque. Ele foi perseguido politicamente, lógico, diante de suas ideias escritas, tanto que na Alemanha, como depois em Paris e em Bruxelas, acabando fixando-se em Londres. Além disso, já havia conhecido o pensador Friedrich Engels, companheiro intelectual dele, auxiliar material até a sua morte. Logo de início, junto de Marx, numa espécie de balanço do panorama e da trajetória intelectual recíproca, escreveu A Ideologia Alemã, num grande afastamento em relação a Feuerbach e numa violenta oposição ao idealismo típico da filosofia alemã.
Muito que foi escrito por Marx teve a participação de Engels, que também foi participante ativo do movimento do operariado internacional. Num notável companheirismo intelectual e político, poucas vezes visto na história da filosofia, a atuação conjunta de Marx e Engels datava já da década de 1840, e com a morte de Marx em 1883, Engels responsabilizou-se pela edição do texto restante de O Capital. Engels morreu em 1895. A trajetória, gente, do pensamento de Marx está em íntima conexão com a tradição filosófica hegeliana, em especial chamado hegelianismo de esquerda. Analisando Marx e Engels, conclui-se que eles amadureceram seus pensamentos contra o materialismo de Feuerbach, que era visto por eles como um pensador que via o mundo como objeto de contemplação, ignorando a importância da ação humana. O Marx ele vê Feuerbach como um idealista ingênuo. O Marx teve várias obras e publicações em jornais, ganharam destaque e, como já salientado anteriormente, foram chamados a redigir o Manifesto do Partido Comunista, publicado em fevereiro de 1848. Marx foi expulso também da Bélgica, mas em 1849 foi novamente expulso e se exilou em Londres, onde viveu miseravelmente, sustentado por uma pensão oferecida por Friedrich Engels até morrer em 1883. Vamos a algumas obras de Marx. Sobre a crítica da filosofia do direito de Hegel, Tese sobre Feuerbach, A ideologia alemã, Miséria da filosofia, Manifesto comunista, que ele escreveu também com Engels, sobre a crítica da economia política, Esboços de crítica de economia política e O Capital. Gente, pensamento isolado. Uma de suas teses, a ideologia alemã, refere-se precisamente a isso. Os filósofos só interpretaram o mundo de diferentes maneiras. Do que se trata é de transformá-lo. Palavra de Marx. Marx e Engels, eles saem de uma filosofia, então, contemplativa, né? E vêm com uma nova filosofia. A filosofia de praxes. Praxes é a relação subjetiva e objetiva do mundo. Então, é uma conversa entre materialidade e subjetividade. É ação humana, é um conjunto de matéria e ideia. A essência humana não é pré-concebida, mas o resultado de relações sociais em conjunto, na ideia de Marx. Não é uma essência metafísica pré-determinada, mas a história de cada ser é criada por relações sociais que podem ser alteradas pelo homem, transformadas, criando um constante ciclo de influências. A base do princípio do materialismo filosófico de Marx é a noção de que o homem ele é aquilo que as condições materiais o determinam a ser e a pensar. O mundo é material, objetivo e existe mesmo fora da consciência humana. O pensamento de Marx é chamado de materialismo histórico e se traduz na ideia de que a sociedade não nasce de um poder ou do desejo divino ou de uma ordem natural do universo. A sociedade nasce das ações humanas ao longo do tempo, especialmente ações de força. Segundo Marx, a história determinava o conjunto das relações sociais que compunham a essência humana, e o caráter dinâmico da história exigia do homem transformações. Essas transformações devem se dar nas relações sociais, nos sistemas dominantes, por meio de revoluções. Então, Marx redefine a trajetória da filosofia ocidental e preconiza novas relações entre o ser e a consciência. O ser do homem é seu processo de vida real. Em sua obra, A Ideologia Alemã, Marx critica as doutrinas idealistas e, nesse sentido, então, aquilo que os indivíduos são depende das condições materiais de sua produção. A produção, por sua vez, é levada a efeito por meio do trabalho, em condições historicamente determinadas, como já mencionado acima. Impróprio dizer, portanto, que as relações burguesas de produção são naturais, ou seja, decorrem de leis da natureza, como se pudessem ser eternas. Da mesma forma, no pensamento de Karl Marx, incabível pensar em um fim da história com o alcance do capitalismo. Todos os processos ligados à produção são transitórios e dependem das relações sociais subjacentes, como também delas dependem o pensamento e a consciência.
Dentre as ideias de Marx, ele trata da força do trabalho, que afirma que é a única mercadoria que o proletário tem para vender. O proletário deve ter liberdade para vender a sua força de trabalho a quem der mais e também deve vender essa força de trabalho em razoável tempo por dia, tratando da jornada de trabalho. Essa foi uma das grandes batalhas de Marx pela classe operária. A segunda batalha foi travada pela melhora da produtividade por meio da cooperação, divisão de trabalho e introdução de maquinário. Karl Marx, pessoal, ele condenou a sociedade capitalista, defendeu a sua transformação em sociedade socialista, pregando o fim da propriedade privada e a socialização do trabalho. Para ele, para o Marx, o proletariado deveria conquistar o poder político. Previu a valorização do papel da mulher na base econômica da sociedade. O trabalho, segundo Marx, quando tem uma divisão, ele cria e reproduz uma oposição entre interesses particulares e interesses coletivos. Para Marx, o proletário, ao trabalhar, coisifica-se, ou seja, também se transforma em mercadoria. Quanto mais riqueza produz, o proletário fica mais pobre. O Estado, na concepção de Marx, representa o interesse particular, que quer se crer coletivo, utilizando-se para isso de uma ideologia, e constitui um verdadeiro instrumento de dominação. Marx não define a sociedade como sendo formada por duas classes sociais, burguesia e proletariado, mas afirma que, do ponto de vista da produção objetiva direta, são essas as classes existentes no capitalismo. Por hoje é só, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.